18ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de maio de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Alexandre Araújo, Carlos André da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Querelli, Jefferson Luiz, Luciano Firmino, Luiz Anderlei Boneroto, Zanco Neto, Rogério Daltro, Tomás de Oliveira Caviani. Havendo número regimental, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao nobre vereador Jefferson Luiz que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande, e para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Em discussão única, a ata da 17ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 16ª legislatura, realizada no dia 23 de maio de 2016. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura constante de requerimento que se encontra sobre a mesa. Mais um também. Requerimento 2015. Senhor presidente, requeremos na forma regimental do estilo, seja o projeto de lei 55 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre normas de aprovação de novos loteamentos urbanos e da outras providências, com emenda número 1, apreciada em regime de urgência especial, com número regimental de assinatura. Em votação, o referido requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Projeto em questão será apreciado na pauta da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda número 1 ao projeto número 55/2016, que se encontra sobre a mesa. Emenda 1 ao projeto de lei 55/2016. Ao projeto de lei 55/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre normas para aprovação de novos loteamentos urbanos e da outras providências, propõe a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica a linha A do parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei número 55/2016, passa a vigorar com a seguinte redação, remunerando os subsequentes. Parágrafo 3º. O município poderá requerer responsáveis pelo empreendimento justificados o interesse e a necessidade pública que áreas para a destinação referida do parágrafo 2º deste artigo sejam substituídas por áreas diversas e equivalentes, indicadas e aprovadas pelo município ainda para finalidade diversa. Vereador Carlos André da Costa e Luiz Carelli. A emenda em questão será anexada ao projeto de lei competente. Solicito, senhor secretário, satisfeitas as exigências regimentais dos artigos 147 e 148 da segunda consideração do regimento interno, defiro as indicações apresentadas pelos senhores vereadores, determinaria a Secretaria da Câmara a remessa das mesmas ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão única, o projeto de lei 55/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre normas para aprovação de novos loteamentos urbanos e da outras providências, com a emenda número 1. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis. Em votação, salva a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado o projeto de lei 55/2016. Votaremos agora a emenda número 1 ao projeto de lei 55/2016. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 27/2016, de autoria do vereador Carlos José da Costa, que dispõe sobre pintura e colocação de adesivo de denominação de vias públicas nos postes de energia desse município. Em discussão, encerrada a discussão e votação.
Para discutir 30 minutos, o vereador Alexandre Araújo. Boa noite, senhor presidente, público presente, imprensa, colegas. Senhor presidente, eu quis discutir a questão desse projeto, até porque eu tenho apresentado alguns projetos nessa casa, e nós temos debatido aqui em relação à questão da inconstitucionalidade quando um projeto acaba gerando custo para o município. Eu entendo, analisando esse projeto, que acaba também, de uma forma ou de outra, gerando custo, sendo que o município seria aquele que vai ter que arcar com a pintura dos postes e a colocação do nome nas ruas. Eu sei se Vossa Excelência, embora o projeto é de Vossa Excelência, poderia retirar, ou, sei lá, colocar mesmo para votar. Mas, enfim, que houvesse, na verdade, o mesmo critério para todos os projetos apresentados, porque aqui é nítido e claro que esse projeto acaba fazendo com que a prefeitura tenha gastos, né? E a própria lei diz que nós não podemos apresentar projetos que gerem custo para o município. Então, na minha opinião, na minha avaliação, esse projeto acaba gerando esse custo e acaba sendo inconstitucional. Muito obrigado. Para discutir, vereador Assunção, por favor. Só para fazer uma complementação, na verdade, nobre vereador e nobres pares, a essência da vereança é propor leis que regulamentam o município. Nós temos 2 órgãos competentes para analisar e dar os pareceres. O primeiro órgão é a nossa Comissão de Constituição e Justiça. A critério único e exclusivamente dela, ela dá o parecer contrário ou favorável. Passando o parecer para essa comissão, o plenário é soberano para votar qualquer projeto, independente da sua constitucionalidade ou não. O plenário é soberano. Passou no plenário, vai para o executivo. O executivo, justificando ou não, veta ou acolhe, mesmo achando ou não da sua inconstitucionalidade. Então, assim, para ficar claro isso de uma vez por todas, para que não, como me perdoe tratar Vossa Excelência, não imaginar que há distinção ou proteção ou perseguição, o vereador é apto a apresentar qualquer projeto, de qualquer natureza que regulamente o município, as normas no município. Agora, a prerrogativa de analisar, vetar ou não, primeiro é da Comissão de Justiça e Relação, mesmo ela pedindo ou não parecer para quem ela achar que deve pedir. Nós temos uma comissão jurídica da Câmara para analisar isso, mas ela não precisa pedir. Ela dá o parecer porque ela tem autonomia e, em tese, condição jurídica para se fazer isso. Feito isso, vai para o Executivo. O Executivo tem autonomia, mesmo sendo constitucional ou não, ele pode vetar, alegando o que ele queira alegar. Depende depois de nós derrubarmos ou não o veto. E depois disso, depende do município cumprir ou não a lei derrubada por essa Câmara e, se for o caso, quando houver derruba do veto, promulgada pela presidência, o município, a seu critério, pode entrar com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, se ele achar necessário, para não cumprir a lei. Esse é o trâmite de todos os projetos. E mais, os projetos, quando vão para a presidência, a seu critério, única e exclusivamente, é a norma e é o direito da presidência ou da mesa colocar em votação ou não. Ficou claro isso? Alguma dúvida? Algum questionamento? Muito obrigado. Continua a discussão. Encerra a discussão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se favoráveis se manifestem. Aprovado. Declaração de voto, 8 minutos, 10 minutos. Vereador Alexandre Araújo. Senhor presidente, como é de conhecimento de todos, o meu voto foi favorável porque eu entendo que é um projeto de importância para a cidade, até porque quantas vezes nós já debatemos aqui na casa em relação às pessoas que vêm de fora e até os próprios moradores da nossa cidade que acabam chegando no nosso município e encontram dificuldades de encontrar algumas ruas. Eu acho que é muito importante. Em relação ao questionamento, né, o que eu quero, assim,
que seja feita então uma análise criteriosa em relação também aos projetos que eu tenho apresentado, porque fica claro, como eu disse, não estou querendo dizer que é perseguição, né, mas dá essa margem de interpretação em relação aos projetos que eu tenho apresentado, e muitas vezes nós somos criticados aqui na tribuna dessa casa, senhor presidente, porque não temos projeto para apresentar. Temos muitos, a maioria grande deles arquivados. Então fica aí o meu pedido para que a Comissão de Justiça e Redação tenha a mesma análise, o mesmo critério, o mesmo peso quando o vereador Alex Tailândia apresentar os projetos dele, que também é de muita importância para a população. Aí, pega o gancho de vossa colocação. Mandamos para casa, os vereadores votam, sendo aprovado, o prefeito tem a prerrogativa de sancionar a lei, não sendo sancionada, vem para ser vetado. Porém, não é isso que tem ocorrido ao longo dos 3 anos e 4 meses que eu estou aqui, mas especificamente nesse final de ano de 2015, mais esse ano, que todos os projetos que eu apresentei foram engavetados. Muito obrigado. Vou declarar voto também. Esse projeto de lei, ele realmente, independente da autoria do projeto, ele é importante. Desde 96, quando eu assumi pela primeira vez nessa Câmara como vereador, eu até pela minha condição de corretor de imóveis, eu ando a cidade inteira todo dia, a todo momento. E realmente Mogi Guaçu é uma cidade que não tem placa. Então, um dos meus primeiros projetos em 96 foi uma indicação na época para se colocar nome de rua. Depois disso, eu fiz um projeto, e não sei se Vossas Excelências acompanham ou não, alguns loteamentos novos, Canaã, por exemplo, e o Canaã e o Santa Cruz, eles colocavam nos postinhos de ferro, depois sumiu. Então, isso é uma preocupação constante minha, não é de hoje, é de 96 essa preocupação, e a gente vê que essa administração, me parece que agora tem um projeto e vai executar esse projeto, e eu louvo isso porque realmente, para quem vem de fora, como Vossa Excelência colocou, é muito importante, porque realmente a cidade ela é grande, ela é esparramada, vamos dizer assim, e a cidade precisa dessas normas para orientar, apesar que hoje a maioria dos carros novos tem GPS, mas ainda tem cidadão que não tem esses carros novos com GPS, portanto precisariam dessa ajuda com relação ao nome de rua. Então esse é um projeto, não é de hoje, é antigo, já tem um projeto similar a esse, mas essa gestão eu tenho certeza que vai estar fazendo isso e é bom para todos os munícipes. Então essa é a minha declaração de voto. Votaremos agora o segundo projeto. Em discussão única. Votamos. Em discussão única, o projeto de lei 45/2016, de autoria do vereador Luiz Zanco Neto, que dispõe sobre a denominação de Isidoro da Costa, a rua 17, localizada no Jardim Santa Mônica 3. Em discussão, encerrar a discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como os favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 46/2016, de autoria do vereador Tomás Oliveira Cavianha, que dispõe sobre a denominação de Moacir da Cruz, a rua 6, localizada no residencial Vale Verde. Em discussão, encerrar a discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como os favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 48/2016, de autoria do vereador Ives Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli, que dispõe sobre a denominação de Rosa Toezan Martins Moreno, Avenida 1, localizada no residencial Vale Verde. Em discussão, encerrar a discussão, votação, vereadores favoráveis permaneçam como os favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 52/2016, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2017, a 17ª legislatura, e da outras providências. Em discussão, encerrar a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como se favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 53/2016, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o período governamental a iniciar-se em 1º de janeiro de 2017, com término previsto para 31 de dezembro de 2020. Em discussão, encerrar a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os desfavoráveis se manifestem. Aprovado.
Esgotada a matéria constante da ordem do dia, passamos ao tema livre. No tema livre, por 10 minutos, o vereador Alexandre Araújo. Senhor presidente, quero cumprimentar o público que está presente, novamente, os colegas, e principalmente, senhor presidente, a população de Mogi Guaçu, a senhora, o senhor que acaba nos acompanhando pela Câmara Online. Boa noite a todos. Senhor presidente, é com muita alegria que eu tenho exercido o meu papel nessa casa de vereador. E nós temos, com certeza, um trabalho muito bem realizado. E a prova disso, senhor presidente, é o reconhecimento que nós temos recebido através da população em nossas visitas, em nossas caminhadas pelos bairros durante esses 3 anos e 4 meses, e não durante agora uma pré-eleição, a próxima da eleição deste ano. Pelo contrário, o vereador teve, durante todos esses 3 anos e 4 meses, fazendo as visitas, publicando na rede social, levando a informação impressa à população de Mogi Guaçu. Tanto é prova, senhor presidente, que nós apresentamos e entregamos uma prestação de conta para a população de Mogi Guaçu, na qual nós contamos ali os nossos feitos realizados durante esses 3 anos e 4 meses. Diferente, senhor presidente, daquilo que tentam pregar na tribuna dessa casa e também nas andanças agora que está ocorrendo, como eu disse, em ano de eleição, para algumas pessoas que ainda continuam querendo pleitear um cargo público, a reeleição do nosso município, tentando de uma forma ou de outra destruir a imagem desse trabalho e de outras pessoas também, senhor presidente, que estão ingressando pela primeira vez, e também de pessoas que são apoiadores, lógico, dos adversários que enfrentaremos nessa eleição. Mas eu fico muito feliz porque o respaldo da população é um respaldo positivo, é um respaldo na qual a grande maioria, a massa da população realmente tem enxergado à disposição o trabalho verdadeiro e transparente do vereador Alex Tailândia. Isso, senhor presidente, é a prova de que a renovação na casa, pelo menos em meu trabalho, não vou dizer pelos outros, mas pelo meu trabalho, aconteceu. Hoje a população tem uma voz aqui que fala por ela, uma voz que pode errar por excesso, mas não por omissão. Eu acho que isso é importante a gente dizer, porque nós não somos os detentores da verdade, nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos que acabamos errando em alguns momentos. Mas esse vereador tem trabalhado desde 2013 com muita responsabilidade, com muito compromisso e com muita transparência e com muita verdade, na qual pode, como eu disse, pecar pelo excesso, mas nunca pela omissão. Então nós temos esse respaldo da população de Mogi Guaçu. E aí, por outro lado, senhor presidente, nessa mesma caminhada nós encontramos algumas pessoas, uma grande massa de gente reclamando de muitas coisas que foram prometidas na campanha, na qual o prefeito fez o seu plano de governo, foi protocolado, registrado em cartório e não aconteceu. E, por outro lado, nós temos uma situação onde nós, hoje, nos encontramos prestes a chegar à eleição, que vai acontecer em outubro, e vemos essas obras que estão sendo realizadas eleitoreiras no nosso município, na qual nós podemos destacar aqui, senhor presidente, agora a reconstrução da UPA, os 4 postos de saúde também, que já foram inaugurados 2, depois de mais de 20 meses, pronto para serem inaugurados, como a UPA, que ficou 2 anos e 4 meses também. Também temos, senhor presidente, conversado com a população e, infelizmente, o prefeito não conseguiu e não fez nenhum informativo impresso para comunicar à população de Mogi Guaçu dos trabalhos realizados durante esses 3 anos e 4 meses. Por quê? Porque esses trabalhos realmente não aconteceram e está acontecendo agora neste momento eleitoral. Então, nós, até conversando com algumas pessoas, o prefeito poderia até sim fazer um jornal impresso, trazer informação para
a nossa sociedade, para os guaçuanos, e colocar de capa, de repente, o maior investimento, a maior obra que foi feita no nosso município nessa gestão, que é a penitenciária feminina, que se gastou 55 milhões recursos do governo do estado, impostos nossos, onde quero afirmar, senhor presidente, que o prefeito Walter Caveanha, durante 12 anos, 10 anos, ficou ali trabalhando como secretário do governo do estado, sabendo, né, que seria construída uma penitenciária feminina no nosso município, não fez nada, ficou de braços cruzados, e infelizmente hoje nós temos essa herança maldita no nosso município, que ainda foi construída ao lado de um distrito industrial, que nós debatemos inúmeras vezes aqui nessa casa. Então ele poderia colocar na capa desse impresso, né, de informação, do informativo para a população, essa penitenciária. Por outro lado, senhor presidente, nós não teríamos praticamente mais nada. Agora, o que chama a atenção é que o prefeito, uma semana antes, na entrega do projeto do Minha Casa Minha Vida, de 453 casas, se não me falha a memória, do Pantanal 1, Pantanal 2, teve a presença do Geraldo Alckmin, que é o governador do estado, e eles estiveram lá entregando uma obra do governo federal para as famílias. E uma semana depois, o prefeito, infelizmente, junto com o Geraldo Alckmin, não apareceu para inaugurar a penitenciária feminina. Por quê? E, além de tudo, além de não aparecer, eu acho que aí que fica a diferença de um grande líder e de um líder que se omite. O que aconteceu? Ele não foi lá para cortar ou para amarrar o laço da inauguração e acabou enviando a secretária de Segurança, a senhora Judite. Então, um grande líder, senhor presidente, é aquele que se apresenta nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, no momento bom e no momento ruim. Então, é isso que Mogi Guaçu não quer mais. Mogi Guaçu, senhor presidente, não quer um líder omisso. Mogi Guaçu quer um líder que trabalha em prol da população. Então, eu quero relatar aqui, né, algumas coisas que têm acontecido durante esse tempo todo no nosso mandato. Por exemplo, nós temos requerimentos aqui desde 2013 que não foram respondidos. Nós tivemos que ir ao Ministério Público para pedir essas respostas. E um deles, senhor presidente, é a dívida do município dos últimos 30 anos. Porque o prefeito Walter Caveanha não respondeu. Simplesmente por um detalhe, senhor presidente. Porque ele sabe do tamanho da dívida que ele deixou para o nosso município. Então, a população que hoje nos assiste pela Câmara Online, a população que está aqui presente, precisa saber dessas coisas que aconteceu no passado, porque é o reflexo do nosso presente, e se dermos continuidade, vai ser um maior arrombo que nós vamos ter no nosso município no futuro presente. Então, nós estamos aqui, senhor presidente, fazendo o nosso papel. Qual que é o papel do vereador? Fiscalizar, trazer informação para a população. Então, esse é um projeto, essa é uma proposta, essa é uma atuação, diferente do que é pregado aqui, que o vereador não faz nada, que o vereador não tem projeto, não tem proposta. Tem muitas propostas, muitos projetos, e principalmente, senhor presidente, o que nos cabe mais a fazer, que é a fiscalização. Agora, os projetos que o prefeito Walter tem, nós podemos aqui destacar, já destaquei dois, a UPA, né, que está sendo reconstruída depois de mais de 2 anos, temos as UBS, que foram conquistadas pelo governo do ex-prefeito, Dr. Paulinho, temos também, senhor presidente, 2 creches, no Jardim Guaçumirim, Bandeirantes, e também nós temos o Chaparral, que até agora, o presente momento, não ficou pronto, e foram recursos também que foram conquistados pelo ex-governo. Então, nós estamos vivendo muitos momentos na nossa cidade que traz, infelizmente, uma insegurança e traz a falta de qualidade para o município. Como também nós podemos destacar, nós perdemos a virada cultural. O prefeito Walter Caveanha perdeu a virada cultural para Mojimirim. Hoje nós estamos acompanhando de perto os atores se manifestando contra o presidente nacional, quando praticamente fechou a pasta da cultura, e a cultura
é algo fundamental na nossa sociedade e principalmente no nosso município. Então, nós vemos e principalmente quem trabalha na área da cultura vê com grande prejuízo a perda do evento cultural, da virada cultural para a cidade de Mojimirim. Uma cidade menor que a nossa e que tem, infelizmente, nós ficamos tristes com a perda, mas tem conseguido tomar coisas de Mogi Guaçu. Então nós precisamos, senhor presidente, sem sombra de dúvidas, ter, com certeza, força para dar continuidade no trabalho, e não é dessa forma. Agora, o que chama atenção durante esses anos é que o prefeito assumir a prefeitura, ele tinha uma dívida pessoal da família dele de quase 4 milhões em relação à Premilife e outras coisas. Mas essa dívida praticamente está paga. Como que pagou essa dívida, senhor presidente? A população precisa saber, precisa trazer a transparência. Um prefeito que ganha 15 mil reais por mês, né? O prefeito que ganha 15 mil reais por mês e paga uma dívida de quase 4 milhões de uma empresa pessoal, particular dele e da família dele, tem que trazer uma informação transparente. Então, quando nós estamos aqui, senhor presidente, nós não criticamos a pessoa do prefeito Walter Cavanha, mas nós trazemos aqui, então, informações importantes, informações políticas da administração e da gestão, e não pessoal. Que isso fique bem claro, senhor presidente, não só para os colegas presentes, mas para a população de Mogi Guaçu, que o nosso pedido, a nossa manifestação aqui é sobre a administração, sobre a gestão pública do prefeito no nosso município. Muito obrigado. Por 10 minutos. 10 minutos no tema livre, vereador Luiz Antônio Ribeiro Sabino Chiaré. Senhor presidente, novos vereadores, mais uma vez, esta casa perde nos debates, tendo em vista que já é uma sequência de sessões que os pronunciamentos proferidos aqui pelo vereador que me antecedeu são ataques direcionados ao prefeito Walter, né, por uma oposição odiosa que ele faz e pelo ciúme que ele tem do prefeito Walter, né, e que isso é visível, está estampado na pessoa dele. Mas falar de virada cultural, senhor presidente, nós temos um diferencial. Realmente, o município de Mogi Guaçu talvez não deva ter optado pela virada cultural, justamente pelas questões financeiras que nós estamos enfrentando. Ao contrário do prefeito de Mojimirim. Se nós vamos for puxar a ficha corrida do prefeito Gustavo Stupi, né, a gente pode observar que saiu uma bela cria de um outro bandido que a região está aí e colocou como prefeito daquela cidade. Olha o que esse jovem, que poderia ter um futuro promissor, aí que eu digo, né, que aqueles que vêm de Salvador da Pátria enganam a população, mentem para a população, e quando estão no poder, agem da mesma forma como agiu o ex-prefeito e como está fazendo o prefeito de Mojimirim. Vai ver a ficha corrida dele, como é que ele está, a quantidade de processo que esse prefeito carrega nas costas. E, para começar, também não deu aumento para o funcionalismo público. É uma cidade que diz que hoje tem uma renda per capita maior do que a de Mogi Guaçu, a arrecadação já deve ter ultrapassado aí a de Mogi Guaçu, não conseguiu sequer dar um tostão de reajuste para o funcionário público. Então, essa é a diferença. Aqui tem um governo que faz gestão responsável, né? Porque para se manter a virada cultural, precisaria se colocar toda uma estrutura, com pagamento de hora extras, etc, e etc. E o prefeito, sabiamente, pensando no funcionário público, na situação da nossa cidade, que outras prioridades precisavam ser atendidas, talvez tenha deixado de participar desse projeto do governo do Estado. Mas não foi porque ele não quis, foi porque nós não temos recursos financeiros. E saber gerenciar os recursos públicos é isso, é investir aonde a gente acredita que é a prioridade no momento. E o momento agora, senhor presidente, foi de acertar
aí o reajuste do salário do servidor público, foi dar uma atenção maior na área da saúde, na área da educação. Nós sabemos que muita coisa falta, sim, mas nós estamos no percurso, nós estamos trabalhando para poder chegar lá, né? Se vem aqui, não se fala nada de positivo, né? Não se fala aí, por exemplo, senhor presidente, do Centro Dia do Idoso, que está ficando muito lindo, uma obra importantíssima para o pessoal da terceira idade, que vai ser entregue daqui a 60 dias, que pode estar até dentro do pacote de obras que o prefeito Walter tem executado aí ao longo desses 3 anos e meio, mais uma das obras que ele tem executado, né? O prefeito tem trabalhado como nunca, junto com a sua equipe econômica, tentando hoje viabilizar recursos, vereador Luciano, né? Para que o município possa contrair mais um financiamento para poder resolver o problema caótico do trânsito da nossa cidade. Isso não é visto, sabe por que não é visto? Porque quem debate aqui não conhece a história, não tem acompanhado de perto, né, os feitos da administração e o trabalho que está sendo desenvolvido ao longo desses anos todos do prefeito Walter, juntamente com a sua equipe econômica. É muito fácil a gente chegar aqui, pegar o microfone dessa casa e ficar requentando, porque faz 3 anos e meio que a gente ouve a mesma coisa. Agora volta-se lá do presídio, né, que é uma coisa que se iniciou lá atrás, se não me engano, ainda na gestão do prefeito Hélio, que teve toda aquela turbulência que aconteceu, né? Até o Daniel Rossi viveu uma fase difícil dessa aí, onde ele foi criticado, né, naquela ocasião, por esse mesmo motivo, né? E passou, e esse projeto, infelizmente, ele foi assinado na gestão do ex-prefeito Paulinho, né? Foi o Paulinho que deu todo o aval para que esse presídio pudesse ter sido construído no nosso município. E com o aval do PT, que era o partido do vereador que eu me antecedeu, que dava sustentação naquela ocasião para o prefeito Paulinho. Esse é o grande diferencial. E nós temos isso documentado. E o governo do Estado, ele é soberano. É Estado maior. Ele determina, ele não escolhe, ele manda. E houve, sim. Esta casa fez o papel dela, como o executivo também fez. Ninguém se calou, ou essa casa se curvou diante dessa situação. Que eu me recordo, nós trabalhamos também para que isso não pudesse ser viabilizado no nosso município. Ou não foi isso que aconteceu? Né? Então nós temos essa plena consciência, mas nós sabemos como funciona. Né? Como eu tenho informação, que o vereador andou aí, que me antecedeu, aí percorrendo alguns bairros da cidade, e dizendo que o prefeito Walter pediu que as obras da entrega das casas do projeto do IP Amarelo fosse retardada por conta das eleições, por determinação do prefeito. Mentiu. Como mentiu na tribuna dessa casa, porque é hábito dele, já se tornou um grande mentiroso, em afirmar que o Paulo Chiarelli é meu tio. E o jornal comprou a mentira e divulgou também. Né? Não tome nota, mas divulgou a mentira, sabendo que isso não é verdade, e ainda divulgou essa mentira. Quer dizer, tem um mentiroso, e o mentiroso 2 compra mentira e solta a mentira também. Isso que é o pior. Quando a gente vem falar aqui da imprensa imparcial, da imprensa marrom, é nesse sentido que a gente coloca. Primeiro precisa checar a veracidade dos fatos, e não colocando assim, a mero porque não gosta de mim ou deixa de gostar. Eu acho que o que o jornal tinha para falar desse vereador, acho que ele já falou, ele bateu tanto em mim, e nós conseguimos reverter a situação, tem que se conformar com isso. Eu fui liberado pela justiça e sou candidato à reeleição. E vão ter que me engolir, querendo ou não sei se vou chegar lá, mas sou candidato, e sou um forte candidato. Estou trabalhando para isso. E quero eu acreditar que a população da nossa cidade irá me dar o 5º mandato. Vim como suplente, mas estou exercendo, durante os 4 anos, o meu 4º mandato aqui. E se Deus quiser, vou chegar no 5º, porque eu estou trabalhando para isso. E vou trabalhar para isso. Agora, o que eu não posso admitir é que venha, senhor presidente, a inventar, lançar injúrias infundadas ao prefeito Walter. Querer falar da dívida do prefeito, quanto tinha e quanto pagou. Quem é ele para saber da vida do prefeito Walter? Nós conhecemos a forma que o prefeito trabalha, o quanto que a esposa dele trabalha, eu que o acompanho semanalmente, pelo menos 3 vezes por semana eu estou na casa dele, 6 horas da manhã a mulher dele está de pé para poder gerenciar a escola dela. O prefeito cedo está de pé, vem trabalhar todos os dias, não faz corpo mole não. Vai buscar alternativas em São Paulo, vai buscar recursos em Brasília, tem trabalhado como nunca. Agora vem falar de dívida de família, que é isso aí.
Isso realmente mostra fraqueza, covardia, inexperiência, despreparo para poder assumir uma administração se um dia chegar lá. Não tem projetos, não mostra, senhor presidente, porque veio. Eu estou cansado de vir aqui na tribuna para ficar debatendo essas coisas mesquinhas com o vereador, que não apresenta nada. Eu nunca vi uma proposta significativa desse vereador, a não ser lançar mentiras e mais mentira. Quando não é, aí na rede social dele, é espalhado nos arredores da cidade. Onde é que já se viu colocar que foi aí titulado como o melhor vereador dessa cidade por 3 gestões do instituto que o ano passado elegeu o vereador Salvador Francelli, que hoje é secretário de obras, como o melhor vereador dessa casa? Ou estão achando que isso é de graça? Quem vai lá tem que pagar para receber o diploma? Ou estão achando que é de graça? Além de ser um instituto não confiável, senhor presidente, não confiável, porque provou pela avaliação que fez o ano passado, aonde colocou, além de ter colocado o Salvador Francelli como o melhor vereador desta casa, ainda o colocou como o melhor secretário da região. Foram 2 títulos que ele recebeu. Por aí nós podemos avaliar, então, o grau de confiabilidade desse instituto. É uma pena, senhor presidente. É uma pena que eu tenha que gastar 10 minutos importantes para poder vir na tribuna dessa casa, para poder desmentir as mentiras que são aí colocadas no ar e que muitas vezes são compradas por parte da imprensa, né? Por pessoas que realmente não têm nenhum compromisso com a nossa cidade e muito menos um compromisso aí com a população da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando pelo tema livre, vereador Jefferson Luiz. Senhor presidente, caros vereadores, público presente, imprensa, super boa noite a todos. Meus cumprimentos especiais à população que nos assistem pela Câmara Online. Senhor presidente, eu acredito que o pagamento dos salários dos servidores públicos não é nada mais, nada menos do que a obrigação de qualquer gestor público. Essa é a verdadeira questão. No entanto, devido a essa crise econômica que o Brasil foi colocado pelo governo federal e a dificuldade que os municípios têm para governar num período de crise econômica e política, a revista Época Negócios divulgou no último fim de semana que 576 municípios do Brasil não estão pagando sequer os servidores em dias. Não estão fazendo sequer a sua obrigação. Um deles é aqui da nossa região de Lindóia. E alega que não tem como pagar porque não tem recurso e não tem apoio do governo federal. E não tem dinheiro em caixa para pagar. E outros entraram na justiça pedindo autorização para dispensar servidores, mesmo concursados, por falta de recursos para pagamento. Isso é uma triste realidade, especialmente daqueles gestores de boa índole, de boa fé e de bom caráter, que devem sofrer e muito, tendo a boa vontade e a necessidade de pagar o mínimo, o servidor, e não conseguir. Esta é o pequeno retrato, o começo do iceberg que o governo federal colocou no nosso país, que agora o presidente em exercício, Michel Temer, tem a obrigação aí e o dever de tirar. Contra tudo isso, senhor presidente, o nosso município caminha na contramão. Nosso município não só tem pagado os servidores em dia, como tem pagado a Unimed, como tem pagado a cesta básica, como tem recolhido o INSS, e como tem pagado também os 70 milhões de INSS que ficou da gestão passada, pagando uma parcela de quase 400 mil reais por mês do passado, além da atual. E além disso, conseguimos corrigir a inflação, dando 10% de aumento esse ano. Essa é a dificuldade
de todos os prefeitos desse país. E esta é a nossa administração de Mogi Guaçu, na qual nós fazemos parte aqui. Ao mesmo tempo que tem o executivo, tem o legislativo. E por vezes, como aconteceu hoje, nós aprovamos projetos de matérias do executivo municipal. E tentamos ajudar ele no que a nós compete. Ora aprovando projetos, ora buscando recursos, ora fazendo indicações que entendemos pertinentes à sociedade, sem perder de vista a nossa função fiscalizadora. Que, diga-se passagem, não temos nenhum ato de corrupção declarado em trânsito ou em julgamento nessa Casa de Leis de origem do Executivo. Então, senhor presidente, o saldo que nós temos para declarar, especialmente indo para uma segunda etapa, indo para um segundo semestre de último ano, é que com todas as dificuldades, com todos os problemas herdados e dificuldades enfrentadas, que gestor que assumiu no 1º de janeiro de 2013 ia imaginar que ia pegar a maior crise hídrica da história, maior crise política e econômica dentro do seu mandato. E mesmo assim, nós estamos caminhando. Por quê? Porque além de fazermos o dever de casa, estamos plantando para o futuro. Aprovamos aqui o plano diretor, e essa casa tem grande responsabilidade nisso, que planeja a nossa cidade nos próximos 50 anos. E nessa mesma visão de futuro, eu destaco aqui um projeto que essa Câmara de Leis aprovou em setembro de 2014, quando a então Vila Champion teve por decisão não existir mais casas no bairro, e a empresa detentora International Paper decidiu ali que plantaria eucaliptos, e antecipadamente esta casa aprovou um projeto do prefeito, Walter, colocando e instalando naquela área como área industrial. Um projeto polêmico, mas ao mesmo tempo com visão de futuro e dinâmico. E hoje, conforme noticiado pela imprensa, no último final de semana, nós vemos as primeiras empresas se instalando na nossa cidade. Então, o que nós plantamos no começo do mandato, no início da legislatura, começa sim a ter os reflexos agora. Essa é a gestão. O gestor vive de pendências e tendências. É matar o leão por dia, sem esquecer da visão do futuro. É resolver os problemas que se apresentam diariamente, sem esquecer de planejar a nossa cidade. E esta é uma das provas que nós temos. Por quê? Precisamos, mais do que nunca, gerar empregos na nossa cidade. Se já não bastasse, tem mais o pedido de 2 parques industriais, além desse. Um que está quase aprovado, que a prefeitura fez todos os trâmites a ela competentes, que essa casa cobra permanentemente, que é o distrito de Martinho Prado, e outro que envolve uma negociação com o excelentíssimo senhor governador e o prefeito e a International Paper. Então, senhor presidente, esta é a realidade. Eu acredito, com todas as dificuldades que Mogi Guaçu se apresentou no início dessa gestão, nós estamos, sim, saindo ou olhando com novos horizontes e aproximando da boa gestão. Falta muito a se fazer, muita coisa, mas é inegável que muita coisa já foi feita. O maior recapeamento da história dessa cidade, nunca antes visto, com caixas melhores. A maior entrega de casa popular da história dessa cidade. O último loteamento de tamanha magnitude foi o IP1 com 750 casas. E agora nós teremos a honra e o prazer de estarmos juntos, os vereadores, no ato de entrega da chave do IP amarelo, onde veremos ali 1.400 famílias sendo contempladas. Isso é pensar na população guaçuana. Isso é pensar no bem-estar de todos. Isso é planejar também, senhor presidente, o futuro. Além do recap, que é muito importante para a cidade, eu sempre trouxe para essa Câmara que a importância que nós temos de asfaltar algumas vias e até alguns bairros que ainda falta asfalto na nossa cidade. Alguns pequenos trechos. Isso dói para a oposição, senhor presidente. Dói para aqueles que querem pegar
a vaga nessa Câmara Municipal e também do prefeito. E vai doer muito mais. Vai ter que aguentar muito mais. Ou fica em casa. Que é também uma alternativa. É uma possibilidade que se encontra. Ficar em casa. No entanto, senhor presidente, agora nós vemos a administração iniciando a licitação para o asfaltamento desses bairros que falta asfalto, para os pequenos trechos de alguns bairros que ficaram sem asfaltos. Agora eu te pergunto, por que quando fizeram Suécia, esqueceram uma rua sem asfalto? Por que quando fizeram a Emília Marco Martini, deixaram um trecho sem asfalto? Por que quando fez o IP5, não asfaltou a Avenida Basílio Brunheroto? Por que quando fizeram o Parque Real, deixaram um pedaço sem asfalto? Por que quando fez o Igaçaba, deixaram um pedaço sem asfalto? Foram pendências que foram empurrando com a barriga. E compete a alguém resolver essas pendências. E eu tenho certeza que nós participaremos disso e que esta gestão do Executivo Municipal irá também resolver esse tipo de problema que foi colocado para baixo do tapete durante anos. Só para o senhor ter ideia, senhor presidente, a Basílio Brunheroto está indo para 15 anos de espera. Assim como a Avenida Suécia, que foi inaugurada em 73, nunca viu um recap. E nós sabemos que o recap, o asfalto, ele tem uma validade de cerca de 20 anos. De 73, vamos dizer que ele venceu em 93. Por isso aquela buraqueira, por isso aquela dificuldade. E mais uma vez, um problema que essa administração resolveu. Tá? Eu tenho acompanhado e tenho também visitado frequentemente, semanalmente, as obras do UPA, onde nós já vemos ali a cobertura, que é com dor, que não começou antes. Esta casa lutou e muito, essa casa cumpriu o seu papel constitucional, essa casa fez essa parte, essa casa que cobrou e indicou. E eu tenho certeza que tanto esta casa como o prefeito municipal queria aquela obra, como a população tanto espera e deseja. Mas nós teremos também o prazer e a honra de estar comemorando junto à população, especialmente da Zona Norte e de toda a cidade, a entrega de mais esse benefício para a sociedade iguaçuana. Senhor presidente, não tem milagre na gestão pública. O que nós precisamos deixar é trabalho, planejamento, compromisso e honestidade. E este vereador tem se dedicado a honrar a confiança da população, depositou no nosso mandato, e tem acompanhado também o senhor prefeito, que tem se empenhado para exercer tal função com a mesma dignidade e honra. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo mais nenhum vereador no tema livre, passamos para pela liderança. O vereador Alex Tailândia, por 5 mais 3 minutos. Tá. Senhor presidente, volto na tribuna e quero dizer que por um momento eu achei que eu estava participando da sessão da Câmara de Mojimirim. O vereador falou aqui só de Mojimirim e esqueceu que ele é vereador em Mogi Guaçu, né? Pontuou várias situações da cidade de Mojimirim, perdeu 10 minutos atacando o vereador Alex Tailândia, atacando a imprensa, como já é de praxe do vereador, que faz isso aí há 16 anos, né, completando agora, e infelizmente não apresenta nada para a nossa cidade. Inclusive, quando ele faz a relação aqui, coloca o nome do vereador Daniel Rossi em relação à penitenciária feminina, ele se esquece, senhor presidente, e população de Mogi Guaçu que nos assiste pela Câmara Online, que eles fizeram um vídeo e colocaram em seus comícios a entrevista que o vereador Daniel Rossi, na época era candidato a prefeito de Mogi Guaçu, descendo o cacete, descendo o porrete, então, no Daniel Rossi. Então fica aquela incoerência, né? Aquele café requentado, mas esquece das coisas do passado. E o passado
ele é bom ser relembrado porque no passado nós trazemos as coisas que estão acontecendo no presente. Também, senhor presidente, em relação à dívida pessoal do Walter e a dívida que ele deixou para o município, fica muito claro que se ele não sabe administrar as próprias empresas pessoal, quem dera uma cidade como a de Mogi Guaçu, que também é uma empresa, se em 8 meses ele conseguiu adquirir quase 4 milhões de dívida pessoal, como é que vai administrar uma empresa chamada Mogi Guaçu, que tem, em média, agora para esse ano, 470 milhões de arrecadação? É a falta de experiência, né? Embora passou aí pelo seu 4º mandato, está passando pelo seu 4º mandato. Atentamente ouvindo também a fala do vereador Jefferson, eu queria fazer uma pontuação em relação à questão do pagamento. É uma obrigação mesmo do governo, uma obrigação dos prefeitos, mas eu acho, senhor presidente, que o prefeito ele deveria cortar na própria carne. Ele deveria honrar, como tem honrado, o salário do servidor público, mas ele tem que cortar na carne, cortando os cargos comissionados. Porque quando ele não corta o cargo comissionado, ele paga ainda o salário do servidor público, ele tira, sabe de onde, senhor presidente? Ele tira lá do medicamento, ele tira de um médico no posto de saúde. Quantos postos de saúde no nosso município está faltando pediatra, ginecologista? Quantos? Muitos. Por que não corta o comissionado e contrata um médico para suprir essas necessidades? Então tem que cortar na carne. Agora, não adianta vir aqui espernear, né, gritar, enfim, porque não vai resolver nada. Nós temos aqui problemas sérios no nosso município que vem acontecendo ao longo desses 3 anos e 4 meses, que é o Córrego do Macaco, que continua lá sem iluminação, está abandonado. Nós temos a rua, o asfalto do Jardim Damasco, que nós já cobramos algumas vezes, presidente. Temos também 10 meses de iluminação da Avenida das Torres, que a cada semana que passa, o vereador disse que vai ser ligada a iluminação, mas isso não acontece. Ouvi falar que talvez amanhã vai ligar lá a iluminação da Avenida das Torres, no dia 31. Será? Ou vai se passar mais alguns dias, mais um mês? Então, infelizmente, senhor presidente, a cidade está abandonada. A Rua de Santa Madalena continua do mesmo jeito, e a Avenida Clara Lanz, que foi asfaltada, colocaram um trânsito lá caótico. Infelizmente, não tem como transitar. É a reclamação da população de Mogi Guaçu, que nós temos trago todas as segunda-feira aqui na tribuna dessa casa. Senhor presidente, eu quero também dizer, nós temos um pré-candidato a prefeito. É importante dizer isso, porque essa é uma informação importante. Nós estamos debatendo assuntos da nossa cidade, do passado, do presente, que vai acontecer coisas boas ou ruins no futuro. Nós temos, então, o candidato a prefeito, o pré-candidato a prefeito, o Marco Antônio, que também, senhor presidente, tem, de uma forma ou de outra, tentado aí atacar esse pré-candidato a prefeito, que é o vereador Alex Tailândia, trazendo algumas críticas, né, algumas mentiras, dizendo que bancou minha campanha, que me elegeu. Quem me elegeu foi o povo, não foi ele. Eu recebi o voto do povo, e se ele votou em mim, foi um voto, né? O valor dele é de um voto. Então é o povo, 1.925 votos. Esse pré-candidato, senhor presidente, qual foi a contribuição dele para o município de Mogi Guaçu? Nenhuma. Ou seja, prejuízo, né? Primeiro, ele foi secretário da Educação, está respondendo processo por causa da carne, da apostila, da OPET, né? E também dos uniformes. Esse mesmo pré-candidato, Marco Antônio, senhor presidente, quando ele apareceu aqui na sessão da Câmara, quando ele foi na imprensa, senhor presidente, e manifestou a sua posição em relação a qualquer coisa da nossa cidade, nenhuma vez, é omisso. Mas, por outro lado, ele manda aqui alguns dos seus pré-candidatos, alguns dos seus apoiadores, como Josiel Matias, que está aqui presente e que gosta de ser um crítico nato ao trabalho desse vereador nas redes sociais, mas é um direito dele, né? É um direito dele, nós temos que respeitar, mas ele deveria vir junto com essas pessoas aqui, e não ficar lá na casa dele, enquanto manda aqui os seus comandados, assistindo, de repente, a sessão da Câmara online, na qual eu quero mandar um abraço para ele,
e dizer para ele fazer um convite também, para ele vir aqui assistir a sessão da Câmara pessoalmente e vir dar a sua contribuição, aparecer, contribuir, mostrar porque quer assumir a cidade de Mogi Guaçu. E não faz, não é verdade? Esse mesmo pré-candidato, senhor presidente, que, quando foi secretário, afundou, quase destruiu a Franco Montoro e o CEGEP, porque tem os seus interesses próprios na cidade de Mogi Guaçu, por causa do Colégio São Francisco. Esse ex-secretário, que é pré-candidato a prefeito, que quando saía pela secretaria, né, da educação, senhor presidente, ele colocava o celular no ouvido e fazia de conta que estava recebendo a ligação e não atendia ninguém da educação. E para finalizar, porque o meu tempo está acabando, senhor presidente, eu quero dizer que em 2005, esse pré-candidato a prefeito recebeu a doação de quase 3.500 metros, mais ou menos, quadrados de área lá no seu colégio, área pública, concessão de 40 anos, e depois, 2 anos depois, em 2007, ele pediu novamente e foi solicitado, e está aqui, ó, o projeto de lei, né? Projeto de lei número 725, do dia 22 de 11 de 2005, e depois de 18 de dezembro de 2007, aumentando, então, para 4.500 metros quadrados. Ou seja, fiz uma avaliação com o presidente da Câmara, o Carlinhos, mais ou menos 800 reais um metro quadrado dessa região ali no Parque Real. Por gentileza, 30 segundos para concluir o raciocínio, senhor presidente. Por favor, muito obrigado. Então, 800 metros, senhor presidente, vezes 4.541 metros que foi doado, dá 3.683.000 reais que foram concedidos pelo prefeito Hélio Miachon Bueno, que é hoje o apoiador e continua sendo o apoiador desse prefeito, e com um detalhe importante, senhor presidente, na época, o líder do governo aqui na Câmara, o vereador Ivens, votou a favor, concedendo, então, 4.500 metros, 3.683.000 reais, que hoje, se você, presidente, que tem uma farmácia, quiser uma área no centro da cidade, para construir uma nova farmácia, ampliar a sua farmácia, você vai ter que comprar, vai ter que pagar, enquanto outros têm aí esses benefícios através da concessão. Qual o interesse? Qual o interesse, né? E tem o artigo 104 da Lei Orgânica do município, que não vai dar para ler, mas que nós vamos trazer numa outra oportunidade. Muito obrigado pelo tempo que excedeu. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Continuando pela liderança, Ivens Antônio Sabino Chiarelli. Pelo PTB. Senhor presidente, vereadores, agora eu vou tecer um comentário e elogiar a Gazeta Guaçuana. A gente precisa também ser justo. O vereador aqui que me antecedeu, quando ele fala em cortar da própria carne, nós sabemos que ninguém consegue trabalhar sem uma assessoria ao lado. Independente se foi um governo de coalizão ou se não foi. Eu gostaria aqui, nesse momento, de lançar um desafio ao vereador, que ele pudesse dar o exemplo, então, como ele é o ápice, né, aí, da moralidade, em fazer e cortar da sua própria carne, começando pelos seus assessores. E eu não tenho dúvidas, se ele fizer isso, ele dará uma grande contribuição para que a situação financeira do nosso município possa melhorar. Ele vem criticando tanto o prefeito aqui, que o prefeito deve cortar os cargos comissionados, ele, como o ápice da moralidade, acho que deveria começar por ele, né, em cortando os seus assessores. Então, vamos lançar esse desafio a ele, aqui, nessa noite, para ver se ele é capaz de demitir os funcionários dele, os cargos comissionados dele. Porque se ele alegar que trabalho, os que estão nomeados também trabalham, e trabalham muito. Muito. Não tem vagabundo, não. Todos trabalham e fazem justiça ao salário que recebem. Outra memória curta do vereador que me antecedeu, que por isso que eu digo que ele não conhece a história, que se ele conhecesse a história, ele não falaria tanta besteira na tribuna dessa casa, é que o mesmo vereador que está criticando o ex, do qual ele foi eleito junto com ele, sabia que o ex
afundou a faculdade naquela ocasião e não falou nada. Sabia naquela ocasião que ele recebeu a doação dessas áreas e não criticou. Veio criticar agora, porque nós estamos no período pré-eleitoral. Olha a mesquinhez dele, como não vale nada o que me antecedeu. Olha como é farinha do mesmo saco. E o pior que eu vou contar para vocês, da mesma forma que eles que ouviu no corredor ali, que eu disse que era nepotismo mesmo, eu vou dizer para vocês que eu ouvi também no corredor que ele saiu da casa do Dr. Paulinho esse final de semana. Como ele está sozinho, ele foi pedir apoio para o Paulinho. Aí, é mentiroso. Tá vendo? É isso aí. Esteve na casa do Dr. Paulinho. Porque os discursos são os mesmos. Está fazendo escola com o ex-prefeito Paulinho. Isso é vergonhoso, vereador. Isso é vergonhoso. Da mesma forma que Vossa Excelência ouviu e teve o direito de espernear aqui na tribuna, eu também ouvi essa semana que Vossa Excelência esteve no final de semana na casa do Dr. Paulinho. Né? Então, senhor presidente, é isso. Agora elogiando o jornal. Vamos lá. Eu tenho que dar a mão à palmatória, que trouxe uma brilhante matéria nesse final de semana. E olha que eu não sou leitor da Gazeta Guaçuana. Eu não sou leitor da Gazeta Guaçuana. Eu não assino, eu não tenho nem a senha para poder visualizá-la online. Mas olha, senhor presidente, eu gostaria que o vereador tivesse respeito quando eu falasse a tribuna dessa casa, porque quando ele está falando, eu me atento ao seu pronunciamento e não fico fazendo chacota da onde eu estou sentado. Está vendo? Como ele não tem educação, ele não pode exercer nenhum outro cargo, ele não tem capacidade para isso. Mas vamos lá. Área dará espaço a distrito industrial. Vamos lá, então. Este é o vereador que defende a nossa cidade. A Gazeta coloca muito bem aqui que uma área de 220 mil metros quadrados, que abrigava a antiga Vila Champ, que foi vendida e será transformada em distrito industrial fechado. Já há homens trabalhando na área de 8 mil metros quadrados, onde está sendo edificado o barracão de 4.500 metros quadrados, que irá abrigar uma indústria do setor metalúrgico. Dentro de 120 dias, o acesso à área será fechado. A ideia é que o local conte ainda com agências bancárias e creche, servindo de referências aos empreendedores de toda a região. E no mais além, a informação é do proprietário da área, o empresário Luiz Piscinati, que não adiantou valores da transação. Logisticamente, é uma área privilegiada, comenta, ressaltando que sua meta é construir um distrito industrial fechado de primeiro mundo. Será dada a possibilidade aos empresários de alugarem ou comprarem a área para a administração do condomínio. Garantirá serviço de portaria 24 horas, creche, agência bancária e sistema de segurança. Mas, resumindo tudo isso, senhor presidente, eu gostaria só aqui de deixar registrado, porque o jornal ele serve muito bem para isso, porque ele registra, e isso fica para a história, é que esse mesmo vereador, ele foi o único vereador que votou contrário a isso naquela ocasião. Está aqui, ó. Não sou eu, e vou ler para vocês. Em setembro de 2014, os vereadores aprovaram por 9-1 a alteração da Lei de Zoneamento do PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Industrial Integrado, passando a área da Vila Champ a figurar como área industrial. O único voto contrário foi do vereador Alex Tailândia. Esse é o mesmo vereador que se coloca aí como pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Que em momento algum, meus senhores e senhor presidente, se atenha aos discursos dele. Por isso que a gente não pode viver só de presente, a gente precisa viver de passado também. A gente precisa analisar aquilo que a gente fala, né? Para que a gente não pague o preço lá na frente. Então, realmente, isso mostra o descrédito dele, a falta de experiência deste vereador, né? Que realmente não está nem um pouquinho preocupado com o desenvolvimento da nossa cidade, em nenhum setor. Em nenhum setor, seja ele habitacional, seja ele industrial, no setor da saúde, do esporte, ele não está preocupado com nada disso. Ele não tem nenhum interesse na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Porque senão,
Ao invés de perder tempo atacando aqui eu, o prefeito ou outras pessoas, vim trazer projetos, apresentar propostas para a população, alternativas, trazer ajuda. Não colocando outdoors mentirosos na cidade de verbas que não vieram, para tentar enganar a população, principalmente aquela população mais humilde da nossa cidade. Infelizmente, é isso aí. E a história, ela, por mais que ela demore, senhor presidente, ela mostra a verdade. E a verdade está aqui, ó. Há pouco tempo que isso aconteceu, o jornal, muito feliz, foi buscar lá nos seus arquivos esse texto, que eu achei que foi muito importante. Quero parabenizar a Cláudia, que ela é minha vizinha lá da onde eu moro, da minha região, né? Uma excelente repórter, tá? Tem como sua subordinada, a sua chefe, a Juliana, né? Mas que eu quero aqui congratulá-los por essa matéria, aonde eles mostram totalmente o contrário aquilo que o vereador que me antecedeu, né, coloca na tribuna dessa casa, as inverdades. E olha, vereador, Vossa Excelência deve realmente continuar procurar o doutor Paulinho, porque Vossa Excelência está sozinho, né, e continua em 5º lugar nas pesquisas. Mais uma que nós vimos ontem, Vossa Excelência ainda continua em 5º lugar. E só para falar daquele instituto, senhor presidente, estou terminando, para falar do... tudo bem, eu volto depois, então. Obrigado. Obrigado. Continuando pela liderança, o vereador Jefferson Luiz, pelo PROS. Por 5 minutos, prorrogado por mais 3. Senhor presidente, caros vereadores, só quero fazer uma indicação para a Secretaria de Educação. Nós tivemos, no último final de semana, infelizmente, mais uma EMEI furtada ali no IP5. Só esse ano somam-se algumas EMEIs, 6 MFs, que infelizmente alguns vagabundos têm a ousadia de furtar o espaço público, sem pensar no próximo, sem pensar naquele que vai usar, e sem pensar nas mães, e afirmo que muitas vezes os próprios, ou os principais prejudicados, são familiares, mas não medem a consequência em relação a isso, senhor presidente. Então, eu quero aqui indicar para a secretária, Célia Mamed, que endureça ou dificulte esse ato de vandalismo. Nós precisamos colocar alarmes, nós precisamos melhorar os acessos às EMEIs, 6 MFs, para que isso não vire uma rotina na nossa cidade. Eu já falei aqui algumas vezes da CEI Rui Bueno, no Pansani. Em menos de um ano, foi furtado mais de 5 vezes. E isso é muito ruim para todos, especialmente para o poder público. E é também de se destacar o trabalho que a Guarda Municipal faz. Um trabalho exemplar. O último furto que nós tivemos no Lar Menino de Jesus, a Guarda apreendeu os vagabundos, que foram 2 com 12 anos, um com 13 e outro com 14. Ao mesmo tempo que a Guarda levou para a delegacia, infelizmente, a legislação brasileira, quando se desrespeita ao Código Penal, ela é omissa, leviana, complacente com esse jovem que claramente sabia o que estava fazendo e decidiram, sim, por ato espontâneo, numa madrugada, que vale ressaltar que o pai e a mãe, e afirmo que tinha pai e a mãe, porque foram o pai e a mãe que foram buscar na delegacia. Entendeu? Quando olharam para o quarto deles e não viram um menor de 12 anos no quarto, mesmo assim, foram dormir. Nós sabemos que a educação tem a base estrutural dentro da família. E nós somos o defensor aqui, árduo e ferrenho da família. Porque nós entendemos que ela tem o dever e a capacidade para gerenciar esse tipo de ato. Entendeu? E sabemos da dificuldade que é esses jovens, dificuldade que é as más companhias, mas não podemos permitir e não podemos aliviar, especialmente para os mal intencionados ou projeto de mal intencionado.
que há de ressaltar que não contribui em nada para a sociedade. Em nada. Pelo contrário, apenas subtrai da sociedade como um todo. E a prova disso é os espaços públicos que eu aqui falei. Então, indico à secretária, mediante a tudo isso, que nós demos uma atenção mais rigorosa para os espaços públicos. Eu já falei isso pessoalmente para a secretária da Saúde. A secretária da Saúde tem manifestado o seu cuidado em relação aos postos de saúde, que também sofreram, colocando grades em alguns, começando a instalar, e eu defendo também que nós colocamos grades, alarmes e toda a dificuldade para os mal-intencionados. Lógico que muitos vão dizer, senhor presidente, por que o guarda municipal não fica ali naquele espaço público? E eu de imediato respondo, porque não temos estrutura para manter um guarda municipal em todos os espaços públicos. Se fosse colocar um em cada, nenhum efetivo atual seria suficiente. Haja vista que já tem alguns guardas que ficam em pontos fixos, mas o foco é também a ronda, que protege, sim, os espaços públicos e, acima de tudo, a integridade do cidadão guaçuano. E nós vemos aí noticiado diariamente a notória divulgação do trabalho da Guarda Civil Municipal, que é indiscutível que é uma referência para a guarda, para a segurança pública, como um braço, como um apoio de toda a cidade vizinha. Lembrando também que ela foi estruturada ao longo do tempo, que nós cobramos aqui desde o começo, quando não tinha viatura, armamento, coletes, e aos poucos ela foi sendo estruturada. E hoje nós temos uma guarda com um respeito muito bom, tanto da sociedade como da própria bandidagem. E a prova disso é, furtou, a guarda fez o trabalho. Mas a legislação brasileira foi omissa, lacuna, favoreceu o mal intencionada e prejudicou o cidadão de bem. Porque a legislação prejudica o pai e mãe de família quando ela solta um indivíduo que está na nossa sociedade apenas para desagregar e prejudicar esta sociedade. Seja ele de qual idade for, tem que responder pelo ato que cometeu. Com 12, com 13, com 16, com 15, com 20. Tá? Falando na legislação brasileira, na qual nós temos aí por dever também cobrar os nossos representantes públicos, os deputados, especialmente federais, na qual temos aqui vereadores, homens públicos, que ajudamos esses candidatos, exercendo a democracia como tem que ser, entendeu? Para também ter o direito de cobrá-los. Eu defendo esse endurecimento na legislação para cada vez dificultar e não prevalecer a impunidade. Como relato aqui a dura tristeza e a dor da sociedade brasileira como um todo, que viu o caso de uma menina que supostamente, digo supostamente porque ainda o caso não foi julgado e condenado, mas nesse momento ela acusa 33 homens de estupro. O que é o crime mais repugnante, mais escória da sociedade como um todo. É um crime, e também rebato que algumas pessoas têm colocado na rede social contra a cultura do estupro, e nós não temos essa cultura. Não é cultura, pelo amor de Deus. Isso é escória, isso é lixo, isso é inadmissível. É um dos crimes que nem a própria bandidagem permite. Porque aqueles que cometem esse ato, dentro da própria penitenciária, tem que ficar separado, tem que ir para o seguro. Então nós precisamos fazer um movimento também para cobrar os homens sérios e de bem do Congresso Nacional, para que eles tomem postura e fortaleça, endureça a legislação, defendendo a sociedade de bem, criminalizando os malfeitores e punindo esses malfeitores. Porque quando a gente pune um vagabundo desse, a sociedade agradece, que é um a menos na rua. É um a menos mal intencionado, disposto a fazer o mal para qualquer um da sociedade na rua.
30 segundos. Então, senhor presidente, eu quero convidar os nobres vereadores para a gente fazer uma moção em relação a alguns pontos, como nós fizemos e foi até elogiado algumas vezes, do próprio Congresso, por parlamentares, as nossas reivindicações e uma luta em favor da família e de favor também dos homens e mulheres de bem da nossa sociedade. Muito obrigado. Continuando pelo tema livre, por 5 minutos, prorrogáveis mais 3, vereador Daniel Rossi. Senhor presidente, nobres pares, população presente, imprensa. Sentado ali, presidente, gostaria de comentar o projeto de lei que hoje nós aprovamos, do vereador Carlinhos, 27.216, projeto importante que gerou algumas discussões aqui na casa, e como eu entendo que ele realmente é um projeto importante, que talvez o Alex tenha razão, que talvez o prefeito irá vetar, voltará para essa casa, talvez a gente derrube o veto ou não, eu queria sugerir ao Carlinhos que fizesse já uma emenda no projeto de lei que hoje também nós aprovamos, 55, sobre os novos loteamentos, que consta aqui agora, né, de obrigação dos loteadores, colocar a rede de iluminação pública, de acordo com a Electro ou empresa que for a concessionária na época, que é o poste e os 2 fios. Como já vai colocar o poste, então eu sugiro que a gente faça uma emenda nessa lei, que pode ser do próprio Carlinhos, que o projeto é dele, para que quando a empresa já for colocar o poste, já coloque o adesivo ou pinte no poste o nome da rua. Como o Iven sempre fala aqui, eu fui secretário de obras de 89 a 92, e essa era uma coisa que era comigo. E sofri bastante com esse problema de nome de ruas. Colocamos algumas empresas vieram, colocaram sua propaganda, mas não fizeram isso na cidade inteira, porque é muito. E em 92, eu fui na cidade de Curitiba, e lá existia isso, esse adesivo no poste, que eu tirei fotografia, cheguei na época até fazer alguns adesivos, colocamos ali no pé do morro, nessa rua aqui, para o prefeito ver na época, para a gente implantar. Mas terminou o mandato, infelizmente na época a gente não foi vitorioso, o nosso candidato não foi vitorioso nas eleições, virei vereador, fui vereador de 93 a 96, sugeri isso que o Carlinhos colocou aqui em lei hoje, mas nada se fez. E como hoje a gente aprovou isso, eu gostaria que realmente a gente agora ficasse em cima disso, que pelo menos para os próximos, para os novos loteamentos, isso será possível. E a gente vai brigando pelos antigos que estão aí. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum orador inscrito, essa presidência encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no próximo dia 6 de junho de 2016, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos.